Bom dia, meninas! Hoje nós vamos falar sobre o texto que é apresentado no capítulo 1, dos versículos 18 ao 25 do Evangelho de Mateus. E para que a nossa conversa seja fluente, você deve ter lido esse texto antes de assistir este vídeo. Caso não tenha feito, pare agora mesmo, pegue a sua Bíblia, abra no capítulo 1 e leia os versículos dos 18 ao 25. Bora lá? Então, meninas, esse trecho de Mateus é e sempre foi muito questionado pelas pessoas. Por quê? Na visão do mundo, uma mulher virgem jamais poderia conceber uma criança. A verdade é que, considerando as nossas leis naturais, das quais a gente é dependente, isso é totalmente verdade. Mas esse texto aqui fala sobre o poder de Deus, sobre a vontade soberana dele em realizar as suas promessas. E é nesse ponto que eu quero destacar para vocês que o nosso Deus é um Deus de quê? De milagres, é um Deus de promessas. Então Deus havia prometido, através do profeta Isaías, que da virgem sairia aquele que viria salvar o povo de Deus dos seus pecados. Essa é a promessa, meninas. E através da visita que o anjo fez a Maria, não descrito aqui em Mateus, mas no Evangelho de Lucas, Deus está cumprindo o quê? A sua promessa ao revelar que Maria seria portadora do Filho de Deus. Aqui está o milagre. Para nós cristãos, que conhecemos nosso Deus e como Ele opera ao longo de toda a história, os acontecimentos nesse trecho aqui do Evangelho apresentam mais provas do que? De que tudo isso de fato aconteceu e que tudo está começando a se cumprir. Em contrapartida, nos deparamos com um simples judeu carpinteiro de profissão que encontrou-se numa posição delicada. Sua noiva estava grávida, apesar de alegar virgindade. Olha só que bafafá. Ele poderia difamar aquela mulher, o que seria esperado, porém resolveu deixar em segredo. Aqui Deus age novamente ao enviar um anjo para visitá-lo. Em um ato de fé e submissão, José assume o filho que Maria esperava. Mateus nos chama atenção para mais uma coisa aqui, a importância nos nomes da cultura judaica. Para os judeus, o nome expressa muito mais do que uma simples forma de ser chamado, uma vez que dar o nome ao recém-nascido é uma tarefa sagrada. Mateus quer nos contar mais a respeito de quem Jesus era e de uma forma judaica consagrada pelo tempo, por meio dos nomes especiais dados a ele. O nome de Jesus era comum na época. Em hebraico, era o mesmo que Josué, aquele que levou os israelitas para a terra prometida após a morte de Moisés. Nossa, tudo interligado, né? Mateus vê Jesus como aquele que cumpre aquilo para o qual a lei de Moisés apontava. Ele salvará o seu povo não da escravidão do Egito, mas prestem atenção, da escravidão do pecado. O que é isso, né, gente? Em contrapartida, o nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco, nunca mais foi dado a ninguém. Todo o Evangelho de Mateus é estruturado neste tema. Jesus promete que estará com seu povo até o fim dos tempos. Os dois nomes juntos expressam o sentido da história. Deus está presente com seu povo. Ele não intervém em distância, mas está sempre ativo. Esse é o Deus e esse é o Jesus que ainda vem a nós hoje, por seu poderoso amor e graça, oferecendo um caminho novo e surpreendente em cumprimento do quê? Das suas promessas. E eu finalizo aqui deixando uma reflexão para você, né? Eu quero que você preste atenção e eu quero que você reflita nisso no dia de hoje. Como nós podemos confiar em Deus e obedecer à sua vontade, mesmo quando os planos dele para nós parecem incertos ou desafiadores? Como que nós podemos fazer isso? Meninas, então um beijo no coração, um dia abençoado e uma ótima reflexão.